próprio. Pode repetir. É 8 e 19, né? É 8 e 20. A reflexão é sobre fé. Se quiser fazer a fé que agrada a Deus é boa. Hinos de louvor, ensinamentos bíblicos, mensagens de fé e Rádio Web ABN, Web é meu próprio. Eu também pesquei por isso. Val Luiz. Bom dia, você que está nos ouvindo através da web Rádio ABN. Você tenha um excelente dia, um dia abençoado na presença do Senhor. Estamos começando aqui mais um programa, Palavra de Fé, um programa que traz para você uma reflexão na Palavra de Deus, uma reflexão bíblica para que você tenha a sua vida abençoada, tenha a sua vida edificada no Senhor. Amém? Queridos, nós hoje vamos falar sobre fé. Qual é a fé que agrada a Deus? A gente sabe que a Palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sabemos quão importante é termos fé. A própria ciência ela vai reconhecer que a fé tem ajudado a muitas pessoas a se restabelecerem na sua saúde. A fé tem ajudado a muitas pessoas a se levantarem. A própria ciência já reconhece isso. Que muitas pessoas têm vencido as suas enfermidades, têm vencido as suas doenças por conta da fé que aquelas pessoas têm. O interessante é importante sabermos que fé é essa que a ciência está falando. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é a fé que agrada a Deus? Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que a mesma fé que a ciência está falando? Não sei, só baixar um pouquinho de nada. Qual é a fé realmente que vai agradar a Deus? Sem fé é impossível, né? Agradar a Deus. De qual fé a palavra de Deus está falando e de qual fé também a ciência está se referindo, que tem ajudado a muitas pessoas a serem restauradas na sua saúde? É claro que a fé que a Bíblia está se referindo, ela tem nome, essa fé se chama Jesus. A fé em Jesus. Esta fé é a fé que vai agradar a Deus. E a Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A ciência, quando diz que a fé tem ajudado a muitas pessoas e ajuda muitas pessoas, a ciência está falando de qualquer fé. Ela não está falando de uma fé cristã somente. Ela está falando de qualquer fé. A pessoa que tem fé em um animal, pode ter fé em um rato, como o rato é adorado em alguns países, no boi, na vaca, em uma barata, seja o que for. Esta fé, a ciência reconhece que essa fé ajuda muitas pessoas a se restabelecerem nas suas enfermidades, nos seus problemas. Mas a fé que a Bíblia está dizendo que agrada a Deus e sem fé é impossível agradar a Deus, não é qualquer fé. A fé que vai agradar a Deus é a fé na pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do seu Filho. Você pode ser de repente uma pessoa cheia de fé, uma pessoa de muita fé, mas em que está firmada a sua fé? Em que você realmente está crendo que pode trazer soluções para a sua vida, trazer uma vida melhor e até mesmo a salvação? Qual é a fé que você tem desenvolvido em sua vida? Essa fé tem agradado a Deus? Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E ela tem nome, essa fé, como eu disse, é Jesus. E qual é a fé que você tem desenvolvido? Não é, e eu espero que não seja a fé que a ciência se refere. Qualquer fé. A gente sabe que as pessoas podem até obter respostas, mas nunca vai ter a salvação eterna, dependendo da qual fé você está exercendo em sua vida. Mas nós vamos ver aqui, por exemplo, que nós às vezes estamos fortes na fé e em outro momento, outrora, nós estamos fracos na fé. É normal nós oscilarmos na fé. Uma hora estamos fortes e outra hora estamos fracos. E você vai ver um exemplo ali
na Bíblia, em Marcos 9, a partir do versículo 17, você vai ver um exemplo quando o pai leva o seu filho, um filho novo, ainda jovem, moço, para que fosse expulso ali um espírito que atormentava aquela criança, aquele jovem. E ele leva aos discípulos de Jesus, porque Jesus não estava presente no momento. Jesus, em Marcos capítulo 9, Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João para orar. E lá acontece a transfiguração, onde aparecem ali Elias conversando com Moisés e Jesus. E enquanto isso está acontecendo lá no alto, no monte, os discípulos estão cá embaixo discutindo com os escribas. E tem uma multidão ali junto aos discípulos. E esse pai, com esse jovem, chega para esses discípulos e os discípulos nada podem fazer. Não conseguem repreender aquele mal. Eram homens que andavam com Jesus, homens cheios de fé, homens que tinham toda uma experiência de andar ao lado de Jesus, mas você vê que eram homens também que em alguns momentos não tinham fé suficiente para fazerem acontecer um milagre, para fazerem naquele momento ali a obra de Deus. E em Marcos 9, a partir do versículo 17, eu vou ler um pouco aqui, vai dizer justamente que um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? E então Jesus responde: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Queridos, o que eu quero destacar aqui é que mesmo os discípulos, naquele momento, não puderam fazer nada por aquele pai, por aquela criança que estava ali possessa. E diz que quando o espírito pegava aquela criança, o lançava por terra, ele espumava muito, rilhava os dentes e ia desfinhando. Ia definhando. E o pai diz que rogou aos seus discípulos que expulsasse aquele espírito maligno, mas aqueles discípulos não conseguiram expelir. Jesus estava no monte, Jesus então desce com Pedro, Tiago e João, e quando chega cá embaixo encontra essa situação, os escribas discutindo com os seus discípulos, toda uma multidão ali vendo tudo aquilo acontecer, e um dentre a multidão, que é o pai desse menino, vai até Jesus e diz: Olha, meu filho está assim, assim, assado. Já levei aos discípulos e eles não puderam fazer nada. Agora, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus então repreende aquele pai. Por que Jesus repreende? Porque o pai já estava com a sua fé fragilizada. Ele chegou até os discípulos com muita fé, mas como os discípulos não puderam resolver o seu problema, ele já partiu para Jesus com a fé dele já fragilizada, já não estava mais com aquela fé toda que ele tinha no início. E muitas vezes no nosso caminhar cristão é assim. Muitas vezes no nosso caminhar cristão nós vamos
começar com muita fé e mais lá na frente a nossa fé vai estar menos. Algumas coisas podem acontecer para que isso venha ser uma realidade na vida de muitos. Mas o que nós não podemos muito é deixarmos de nos alimentarmos da palavra de Deus, de buscarmos a presença do Senhor, com a leitura da palavra, com oração e até com jejum. Aqueles que podem fazer jejue porque você vai estar se fortalecendo cada vez mais espiritualmente falando. Então esse pai chegou com muita fé, os discípulos não puderam resolver o seu problema e ele parte já para Jesus meio que desanimado. E olha o que ele diz aí no versículo 23, Marcos 9, 23. No versículo 22. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus para e fala com ele assim, se podes, ou seja, como é que ele vai se dirige a Jesus com dúvidas se Jesus realmente podia ou não resolver o seu problema. Nunca se dirija a Deus ou ao Filho de Deus com dúvidas, porque tudo só vai ser possível àquele que crê. E Jesus disse àquele pai, tudo é possível ao que crê. Jesus, certa feita também, lá antes de ressuscitar Lázaro, disse para a irmã de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, se ela cresce, ela ia ver a glória de Deus, ela iria presenciar o irmão ser ressuscitado. E ela então creu. E ela viu a glória de Deus ali na vida do irmão dela, sendo ressuscitado. Então tudo é possível ao que crê. Nós não podemos ter dúvida. A dúvida impede o agir de Deus em nossas vidas. Então tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esse homem naquele momento estava com a sua fé fragilizada e imediatamente ele exclama com lágrimas a Jesus, dizendo, Senhor, eu creio. Pedindo perdão ao Senhor. Senhor, eu creio e ajuda-me na minha falta de fé. Se você está passando por algum momento com falta de fé, você não está crendo muito, 100% no poder e no agir de Deus em sua vida, se humilhe diante do Senhor e confesse que realmente lhe falta fé. O Senhor vai se compadecer de nós, querido. Mas nós precisamos confessar para o Senhor que nós não estamos tendo fé suficiente. E devemos nos colocar na posição de realmente crer 100%. Porque Jesus disse para esse pai aqui no versículo 23 que tudo é possível àquele que crê. Se não crê, nada é possível. Nós vamos ver um outro exemplo na vida de uma menina ali que dá um conselho a Naamã para que Naamã fosse então curado de sua lepra. E a gente vai procurar entender um pouco que fé essa menina tinha, que nos dias ali de Naamã nenhum leproso havia ainda sido curado. E essa menina então tem a ideia de dizer a Naamã, olha, diz para a mulher de Naamã, se ele estiver diante do homem de Deus que está lá em Samaria, ele será curado. E Naamã então crê. A mulher de Naamã crê, fala com Naamã também crê, Naamã vai até o rei da Síria, Ben-Hadad. Naamã fala com o rei da Síria também crê naquelas palavras que seria possível e encaminha Naamã até o rei de Israel. E resumindo a história, Naamã vai até o homem de Deus, que é Eliseu naqueles dias, o profeta Eliseu, e Naamã é curado da sua lepra. Mas nós vamos ouvir aqui um louvor e em seguida nós estaremos de volta. O irmão Adalto puder colocar aí já um louvor para meditarmos. Nós vamos aqui ouvir o louvor Fecha os Olhos de Ellen Costa. E já já nós estaremos de volta meditando ainda nessa palavra. Qual fé que agrada a Deus? Amém? Estamos apresentando o programa Palavra de Fé. A apresentação do Val Luiz. 8h33. Preciso aprender a
para você, mas não aparece cá, né? É porque nesse caso aqui, elas só estão assistindo. Não curtiram, não comentaram. Mas só está mostrando um assistindo. Mas tem mais de um? Tem 5. Só que esses outros, eles não clicaram. Simplesmente abriu lá. Pode acontecer também, você está assistindo o programa lá, você inicia uma sala, entendeu? Aí você chama um bocado de amigo seu, aí aquelas pessoas começam a assistir, mas ela não conta ali. Ela aparece assim, ó. Essas pessoas estão assistindo porque alguém lá compartilhou o seu vídeo e criou uma sala. Aquele um está direto no seu vídeo. Comentou comercial. Não sei o que estão assistindo. Farmácia Estrela, onde você encontra remédios da farmácia popular, remédios gratuitos. Basta se cadastrar levando seus documentos e a receita, e você recebe o seu medicamento na hora. Também com serviços correspondente bancário Bradesco, pagamentos de água, luz, telefone, boletos e cartões de crédito, recargas para celular de chip de qualquer operadora e completo sortimento de perfumaria. Farmácia Estrela, Calçadão da Guimar Pinto, número 28, Ibicaraí, fone 3242-1389. Farmácia Estrela. Estamos apresentando o programa Palavra de Fé. A apresentação do Val Luiz. Bom, estamos de volta e nós estamos falando sobre fé. A fé que agrada a Deus, né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E em 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1 em diante, tem a história de um grande general, um comandante chamado Naamã. Preste atenção nessa história. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, o Deus de Israel, dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta menina à senhora, a mulher de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei da Síria: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Então respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. Eu não vou dar continuidade aqui, mas o final da história aqui, se você puder ler, você vai ver que Naamã realmente foi curado da sua lepra. Ele deu 7 mergulhos ali no Rio Jordão e então teve a sua lepra, ele teve então o seu corpo restaurado. Ele foi curado da lepra que ele sofreu. Mas eu quero dar um destaque à fé dessa menina. A fé dessa menina que é levada como prisioneira para trabalhar como escrava na casa de Naamã. Quem era Naamã? Como eu falei, um grande comandante do exército do rei da Síria, um general, um herói de guerra, como o próprio texto diz aí no versículo 1. Naamã era um herói de guerra. Naamã era o segundo homem mais respeitado na nação da Síria. E olhe que o exército da Síria era o maior exército que existia naqueles dias. Naquele momento, era o maior exército existente. E abaixo do rei, ele era o homem mais respeitado da nação. Muito estimado pelo povo, muito respeitado. E de repente, ele, em umas investidas dessa que ele dá contra a nação de Israel, ele leva como prisioneira uma menina, uma jovem. E é justamente essa jovem que vai ser o estopim para ele ser curado da sua lepra. Essa menina está ali na casa de Naamã, servindo a sua esposa, a esposa de Naamã, e de repente essa menina diz para a esposa de Naamã o seguinte: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra.
Imediatamente aquelas palavras, as palavras daquela menina, contagia a mulher de Naamã. A mulher de Naamã corre e fala para Naamã, e Naamã também é contagiado por aquelas palavras. Naamã então vai também e fala ao rei, o rei também é contagiado por aquelas palavras daquela menina. Todos creem, as pessoas mais importantes do reino creem naquela menina, os três, a esposa de Naamã, o próprio Naamã e o próprio rei da Síria, Ben-Hadad. E então Naamã vai até a terra de Israel e é curado da sua lepra. Então a gente observa aqui que a fé que aquela menina tinha era realmente uma fé que agradava a Deus. Uma fé que transformava a vida das outras pessoas que eles cercavam. Uma fé que contagiava as outras pessoas que viviam ao seu redor. Será que nós temos vivenciado, nós temos vivido uma fé que contagia as pessoas? Será que a fé, como cristãos que somos, tem contagiado as outras pessoas, tem trazido benefícios às outras pessoas ou tem trazido prejuízo para o reino de Deus? Qual é a fé que nós temos vivenciado nos nossos dias? Que tipo de fé você tem vivenciado como cristão? Essa fé tem trazido benefícios para a vida das pessoas e benefícios para o reino de Deus? Ou essa fé tem prejudicado tanto a vida das pessoas, como tem prejudicado também o Evangelho de Cristo em nosso meio? A sua fé tem atraído as pessoas para o Evangelho ou a sua fé tem afastado essas pessoas do Evangelho de Jesus? Qual tem sido as consequências de estarmos vivenciando essa fé cristã? Essa fé cristã que nós estamos vivenciando está obtendo resultados positivos ou está obtendo resultados negativos para Deus? Qual é a fé que está agradando a Deus? A sua fé tem agradado a Deus? Sem fé, a palavra de Deus diz que é impossível agradar ao Senhor. Mas será que essa fé que nós estamos tendo, estamos vivenciando, às vezes temos uma fé para sermos curados, às vezes temos uma fé para obtermos bens materiais, temos uma fé para profetizar bênçãos na vida das outras pessoas, mas será que estamos tendo uma fé para obedecer a palavra de Deus, para que Deus realmente seja glorificado em nossa vida? Ou nós estamos uma fé que estamos, na verdade, escandalizando o Evangelho e escandalizando o reino de Deus? Qual fé você tem exercido em sua vida? Qual fé você tem exalado, né? Como cristão, como verdadeiro cristão? Como eu disse, a sua fé tem atraído ou tem afastado as pessoas de Deus? Qual é a fé que afasta as pessoas de Deus? Vai ser aquela fé que causa escândalo. Aquela fé que escandaliza a palavra, ela vai estar afastando as pessoas de Deus. Existe a fé que escandaliza? Existe, porque Jesus falou sobre isso. Quando Jesus diz ali em Lucas 17, no versículo 1, que é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm, Jesus não está falando ali para pessoas ímpias, pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Jesus está falando para os dele. Jesus está falando para aquelas pessoas que estão se convertendo a Ele, crendo nele e seguindo a Ele. Jesus diz, olha, sabemos que é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Jesus está falando isso para mim, Jesus está falando isso para você. É inevitável que os escândalos venham, mas tenha cuidado, porque ai do homem pelo qual ele vem. Então a fé que afasta as pessoas de Deus e que muitos cristãos infelizmente têm vivido é aquela fé que causa escândalos para o Evangelho. Escândalos para o Evangelho. De que forma causa escândalo? Fazendo aquilo que não agrada a Deus, né? Muitos têm mentido muito, muitos têm cometido adultérios, muitos têm se corrompido ao sistema desse mundo que jaz no maligno. E essa fé tem escandalizado e afastado muitas pessoas da presença de Deus. Então Jesus diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Esse ai de Jesus é um ai de advertência e ao mesmo tempo um ai punidor, condenatório. Se nós não nos atentarmos e não nos arrependermos e voltarmos à comunhão, para não estarmos vivenciando uma fé que escandaliza, nós vamos sofrer as punições que há nesse ai de Jesus.
mas ai do homem pelo qual eles vêm. Jesus chega a dizer no versículo 2 que melhor seria que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e este homem fosse atirado no mar, do que fazer ele tropeçar a um desses pequeninos, a qualquer um outro irmão. Jesus disse que seria melhor que pendurasse ao pescoço dessa pessoa uma pedra de moinho e que essa pessoa fosse atirada nas profundezas do mar, do que deixar essa pessoa, do que esta pessoa está fazendo tropeçar a um dos seus pequeninos servos, filhos de Deus. Então, queridos, que tipo de fé nós temos vivenciado em nossas vidas? Uma fé que influencia ou uma fé que nós permitimos sermos influenciados pela lepra do pecado? Você vê que aquela menina, em momento algum, ela foi contagiada pela lepra que Naamã sofria. Ela convivia com Naamã ali, mas ela não foi contagiada. Pelo contrário, Naamã que foi contagiado pela fé que havia naquela menina. E muitas vezes nós estamos vivenciando paralelo ao pecado. Mas quem está sendo mais contagiado? Aquelas pessoas que estão no pecado, estão sendo contagiadas por sua fé? Ou você que está sendo contagiado pelo pecado que aquelas pessoas estão vivenciando em suas vidas? Quem está sendo mais influenciado? Você pelo pecado ou as pessoas pela fé que você tem na pessoa de Jesus? Estamos apresentando o programa Palavra de Fé. A apresentação do Val Luiz. Queridos, queremos já deixar um alô aqui para as pessoas que estão nos ouvindo aí, através do Face. Jorginho, César Adriano, Ramires Santos, Gilson Laranjeira e Tiago Fernandes. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Que vocês possam estar sempre buscando essa fé verdadeira que agrada a Deus. Também temos aí o nosso amigo Puba. Deus abençoe sua vida, Puba. Deus esteja te fortalecendo cada vez mais para que você tenha uma fé que venha glorificar o nome do Senhor em sua vida. Nós também estamos aqui mandando um alô para Adonias Filho, que está também nos ouvindo. Dunguinha. E Dunguinha. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Amém? Então, como nós estávamos falando, que tipo de cristão nós temos sido, querido? Cristão com uma fé que contagia ou que somos contagiados pelo pecado? Que tipo de cristão nós estamos sendo diante de Deus? Que tipo de fé nós temos exercido? Uma fé que tem contagiado as outras pessoas ou uma fé que nós muitas vezes estamos sendo contagiados pelo pecado em nossas vidas? Então nós devemos ter todo um cuidado com quem nós temos andado no nosso dia a dia, com quem nós temos escolhido, com as pessoas que nós temos escolhido para compartilharmos nossos momentos, nosso caminhar. Nós devemos ter todo um cuidado, porque lá em Amós 3, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: andarão dois juntos se não houverem entre eles acordo? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, duas pessoas para estarem andando juntas a todo instante, todo momento, compartilhando situações e momentos em suas vidas, deve haver acordo entre elas. Mas quem está sendo mais influenciado? Se você estiver andando com uma pessoa que não tem temor a Deus, não tem comprometimento com a palavra, quem está sendo mais contagiado? É isso que nós devemos ter cuidado. Porque muitas vezes o pecado seduz mais do que a nossa fé em Cristo. E se não tivermos cuidado, como a palavra de Deus diz em Amós 3,3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Se não tivermos cuidado, nós vamos estar mais entrando em acordo com as pessoas que estão no pecado, concordando com o que elas fazem, do que elas concordando com o que nós fazemos e com a fé que nós vivenciamos. Nós corremos o risco de sermos mais influenciados do que influenciarmos aquelas pessoas. Então, tenha cuidado com as companhias que você muitas vezes... Ninguém está dizendo para você não ter amizade com ninguém. Devemos ter amizade com todos, mas nós devemos ter cuidado para não sermos influenciados, né, pelo pecado. E muitos que foram influenciados pelo pecado hoje estão aí vivendo uma fé que escandaliza e vivendo uma fé que afasta as pessoas de Deus. Eu espero que você não tenha vivenciado e nem esteja vivenciando esta fé que vem afastar as pessoas do Evangelho de Cristo.
Em 2 Coríntios 6, versículo 14, a palavra de Deus vai dizer: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver da luz com as trevas? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui em 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver da luz com as trevas? É para nós refletirmos que tipo de fé nós estamos vivenciando, em que nós relativizamos tudo, achamos tudo normal e cada um vive a sua fé, ou uma fé que realmente faz você diferente no meio daqueles que estão vivendo em trevas, que estão vivendo no pecado. Então a fé daquela menina, a gente observa também que não era uma fé, e eu vou estar encerrando já, não era uma fé egocêntrica, não era uma fé que buscava benefício somente para si próprio. Era uma fé que tinha um desejo de abençoar as outras vidas, era uma fé que tinha um desejo de abençoar as outras pessoas. E nós, infelizmente, observamos que tem muitas pessoas aí que têm vivido essa fé cristã, mas parece que tem vivido uma fé cristã somente para ela mesma. Não tem se preocupado com o sofrimento alheio, não tem se preocupado com a dor das outras pessoas. E vive uma fé só para buscar benefícios próprios. Eu posso, eu tenho, eu quero, que Deus me dê. E fica só em busca disso. Tudo posso naquele que me fortalece, e tira o texto totalmente do seu contexto para buscar benefícios próprios. Então a fé que ele tem, que aquela pessoa cristã tem, é somente para ela e para a família dela. Ela não tem uma fé para estender a mão e ajudar o próximo. Ela não tem uma fé muitas vezes para encaminhar a vida daquela pessoa à presença de Deus. Que tipo de fé você tem vivenciado? Uma fé egocêntrica que é somente para benefício próprio? Então a gente vê que essa menina, ela não tinha esse tipo de fé. E olha que ela tinha motivos para não beneficiar Naamã, o grande comandante general da tropa do exército da Síria. Ela tinha motivos para não beneficiar Naamã. Por quê? Naamã tirou ela da sua nação, Naamã tirou ela do seio da sua família, uma menina ainda jovem, nova, aquela menina é arrancada à força do seio da sua família, foi levada para longe de seus pais, de todos os seus familiares, foi tirada da sua nação para ir ser escrava em uma nação estranha, em uma nação inimiga. Então ela tinha até motivos para desejar o mal para Naamã, para dizer até assim: bem feito, está pagando pelo que fez. E muitos cristãos têm agido assim, queridos. Têm sentido prazer no mal da outra pessoa. Que tipo de fé é essa que nós muitas vezes estamos desenvolvendo em nossas vidas? Que sentimos prazer quando alguém está pagando por algo que fez também de errado. Essa menina dá um exemplo, um exemplo de fé para todos nós. Mesmo ela tendo motivo para odiar, para detestar Naamã, ela chega para a mulher de Naamã e diz: olha, se ele estivesse na presença do homem de Deus que está em Samaria, ele seria curado da sua lepra. Que nós tenhamos como exemplo a fé dessa menina, que mesmo tendo motivo para odiar, ela amou o seu próprio inimigo. E é o que Jesus diz lá em Mateus 5, versículo 43, se não me falha a memória. Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Será que você tem desenvolvido em sua vida uma fé a esse ponto de amar ao seu inimigo e orar por aqueles que te perseguem? Olha o exemplo dessa menina. Essa menina amou o seu inimigo, que era a pessoa de Naamã naquele momento, e orou pela vida dele, para que ele fosse curado realmente. Então a gente vê que essa menina já no Antigo Testamento, ela já vivia a graça de Deus na sua vida. Ela já vivia uma fé na graça de Deus. E é essa fé que Deus quer que nós também tenhamos. Uma fé que conduza as pessoas à presença do Senhor. Uma fé que não guarde mágoa, uma fé que não guarde rancor. Então, se você, de repente, é um cristão que está guardando ódio, guardando mágoa, guardando rancor em seu coração, essa não é a fé que agrada a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Mas também tem fé que agrada e tem fé que não agrada. Se você está vivenciando uma fé sem obedecer os princípios da palavra do Senhor, esta fé não está agradando ao Senhor. E as consequências disso é não termos uma vida abençoada. Se nós queremos ter uma vida abençoada por Deus, nós precisamos vivenciar uma fé que realmente venha agradar ao Senhor. Olhe para essa menina que foi levada como escrava. Procure desenvolver em sua vida uma fé que você tenha a capacidade de amar o seu inimigo. Como é que você vai amar o seu inimigo? Ele não tem Deus, ele está sendo ali influenciado e usado pelo diabo, pelo inimigo. E quando você tem essa visão de que você tem um Deus todo-poderoso e aquela pessoa não tem Deus na vida dela e o inimigo está destruindo a vida dela, e foi essa provavelmente a visão que aquela menina teve, que ela tinha um Deus todo-poderoso na vida dela e Naamã tinha um inimigo, o Satanás destruindo a vida dele. Ela teve compaixão dele. Mesmo ele tendo feito mal a ela, ela teve compaixão dele. Que nós venhamos a vivenciar esta fé. Uma fé que nos encha o coração de compaixão e misericórdia por aqueles que ainda não estão vivenciando no amor de Deus, vivenciando na presença do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, que Deus possa estar abençoando aí a toda a sua família. Nós vamos estar fazendo a oração e em seguida você vai estar ouvindo a música Deus da Minha Vida, na voz de Ellen Costa. É um louvor aqui de uma irmã muito querida nossa, que Deus abençoe a vida dela também, Ellen Costa. E em seguida a oração que nós vamos fazer aqui, você vai estar ouvindo este louvor na voz de Ellen Costa, Deus da Minha Vida. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada ouvinte que esteve nos ouvindo neste momento, enchendo o seu coração de fé, mas uma fé que venha realmente a agradar a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando a direção, estar nos dando luz para que nós venhamos realmente a fazer aquilo que Te agrada. E a verdadeira luz é Jesus em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a cada um que esteve nos ouvindo, nos dê um dia debaixo da Tua graça, uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Estamos apresentando o programa Palavra de Fé. A apresentação do Val Luiz. Tem que botar no silencioso, convidando. Se quiser também, você pode atender e deixa lá, que a pessoa vai ver que você está. É, também tem isso, né? Eu fico desligando, ela fica insistindo. A gente desliga, a pessoa fica insistindo que ainda está gravando aí? Foi isso, cara. Eu assisti um trecho da entrevista com... Não deu para assistir toda não, porque às vezes a gente fica sem tempo para assistir toda. 92 anos. É mesmo? Não parece não. Lúcido ainda. Tá forte, velho. Muito forte. E lúcido, né? Também não bebe, né? É, tem isso, né? Bebida estraga muito. Essa geração de hoje mesmo. Esses que estão chegando agora a essa idade com 90 e poucos anos é uma geração que sobreviveu mais, que se alimentou bem, dormia mais cedo. Eu falei, esse aqui eu estou abrindo meu próprio Face, então vai aparecer para mim. Lá tem gente que abre e se quiser ela faz aquela. Ela começa aquela sala aqui, ó, assistir junto com o grupo, entendeu? Aí você clicando aqui, quem está ouvindo, quem está assistindo lá, vai criar uma nova parte, como se ele estivesse fazendo essa transmissão. Aí os comentários que essas pessoas que acessarem através da parte da sala que ele criou não vai aparecer aqui, vai aparecer para ele lá. A gente não vai visualizar. A gente não vai visualizar. Aí não vai contar ali, mas quem entrar para assistir aparece aqui, ó. Tá vendo? Entrou. Mesmo sem contar ali. Ou seja, alguém pegou o vídeo lá e criou uma página, criou uma sala. E hoje você pode fazer isso. Aí você cria uma sala
convida seus amigos e todos os comentários que os seus amigos clicarem vai só para você, naquela sala que você criou, só eles vão ver. Entendeu? Rapaz, tem muita ferramenta aí que a gente não conhece, Porque né? aqui na maioria das vezes vai estar gente comentando que não conhece o outro. Então quando você quiser fazer isso, você clica ali e vai estar sempre essa pessoa. Você cria uma sala e ao criar a sala, você vai ver aqui, Só ó. de pessoas amigas, né? Se eu iniciar uma sala aqui, ele vai me dar a oportunidade de convidar os meus amigos. Aí esses amigos vão comentar dentro da minha sala e não vem para aqui. Interessante. Eu ainda vou falar aí, não? Vai, conclui. Sempre estás comigo, és o meu abrigo, minha inspiração, a Inclusive minha convidar para semana que vem. minha adoração é para ti, só para ti. Não posso me calar. Tá vendo? Eu abro, aqui eu crio uma sala, aqui embaixo tem todos os meus amigos. Aí eu vou e convido os que eu quero. Aí cria essa sala. Esses que eu convidei, eles vão assistir através da minha sala. O que eles comentar não vai pro vídeo lá, vai pra minha sala. Interessante, né? E aí você seleciona. Às vezes você tá lá no vídeo e tem um Mas é interessante. Agora deixa eu te perguntar no Face. O que é melhor, você criar um grupo ou uma página? Tem essa questão também, né? O grupo você vai criar e as pessoas vão se adicionar. A página é diferente, a página é só você que publica. No grupo Você criou um grupo e me colocou. Eu posso publicar no grupo. também. Você criou uma página, você pode selecionar e só você que vai publicar na página. Entendeu? E o grupo permite às outras pessoas também. As pessoas vão entrar, você vai permitir botar o convite, ou vai permitir, e elas vão publicar as coisas que elas quiserem. Tanto que você criou um grupo para escrever uma coisa, então ela vai publicar outra coisa que não tem nada a ver. Entendeu? Agora vamos começar a falar. Farmácia Estrela, onde você encontra remédios da farmácia popular, remédios gratuitos. Basta se cadastrar levando seus documentos e a receita, e você recebe o seu medicamento na hora. Também com serviços correspondente bancário Bradesco, pagamentos de água, luz, telefone, boletos e cartões de crédito, recargas para celular de chip de qualquer operadora e completo sortimento de perfumaria. Farmácia Estrela, calçadão da Guimar Pinto, número 28, Ibicaraí, Esqueci de botar um microfone. 1389. Então o que a gente conversa aqui fora não tá saindo. Tá saindo no. Só no celular. Estamos apresentando o programa Palavra de Fé. Apresentação do Val Luiz. Queridos, estamos de volta. Nós vamos estar concluindo aqui a nossa reflexão, a nossa meditação na palavra do Senhor. E eu queria dar outro destaque aqui na fé dessa menina que conduziu Naamã à cura da sua lepra. Lá em Lucas 4, 27, olha bem, antes de ler Lucas 4, 27, eu gostaria de dizer que essa menina, ela nunca tinha visto um leproso ser curado na sua vida. Que fé é essa que essa menina tinha? Ela nunca tinha presenciado a cura de um leproso, mas mesmo assim ela diz para a mulher de Naamã que se Naamã estivesse na presença do homem de Deus que estava em Samaria, ele seria curado. Agora, hoje para nós, muitas vezes é fácil você crer na cura de uma enfermidade de uma pessoa. Por quê? Porque nós já vimos muitos exemplos, nós temos exemplos na Bíblia, né, de alguém que tinha câncer, ou até mesmo câncer, qualquer outra enfermidade, e foi curado. Nós temos vários exemplos na Bíblia e nos nossos dias também. Essa menina nunca tinha ouvido falar e nem nunca tinha presenciado a cura de um leproso. Agora, que fé é essa que essa menina tinha, que ela chega para a mulher de Naamã e diz: se ele estivesse na presença do homem de Deus, que está lá em Israel, na cidade de Samaria, ele seria curado. Que fé é essa? É uma fé realmente de nós admirarmos. E como é que nós vamos ter certeza que ela nunca tinha visto alguém ser curado naqueles dias? Quem vai nos revelar isso é o próprio Jesus. O próprio Jesus, em Lucas 4, 27, vai nos revelar dizendo:
Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Olha o que Jesus está nos revelando aqui. Que a fé daquela menina não era uma fé qualquer. Aquela menina, para ter aquela fé, ela tinha muita intimidade com Deus. O próprio Jesus está revelando aqui em Lucas 4, 27, que naqueles dias havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E foi o profeta Eliseu que curou a Naamã. Através do profeta Eliseu, Deus cura Naamã. Então havia muitos leprosos naqueles dias em Israel, nos dias do profeta Eliseu. Mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Somente Naamã naqueles dias recebeu a cura da lepra que sofria. E aí o que nos impressiona é que como é que aquela menina tinha uma fé para dar uma certeza. Observe que aquela menina em momento algum falou para a mulher de Naamã: talvez, se Naamã estivesse na presença do homem de Deus, em Samaria, Israel, talvez ele seria curado. Ela não põe dúvidas, ela não diz um talvez, ela dá uma certeza. Se Naamã estivesse na presença do homem de Deus que está em Samaria, ele seria curado. Sem ela nunca ter visto um leproso ser curado. O próprio Jesus está dizendo aí que havia muitos, não haviam poucos não. Jesus está dizendo aí em Lucas 4, 27, que naqueles dias havia muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, mas nenhum foi curado, somente Naamã, o sírio. E essa menina, mesmo sem nunca ter visto um leproso ser curado, ela consegue olhar para o seu maior inimigo, o maior inimigo da sua vida. Ela consegue olhar para o maior inimigo da vida dela, que a tirou do seio de sua família, que a tirou da sua nação e a trouxe para ser escravo na sua casa. Ela consegue olhar para aquele homem e dizer para a esposa dele: se ele estiver na presença do homem de Deus que há em Samaria, ele será curado. Queridos, é uma fé que realmente impressiona. E Deus quer isso para cada um de nós, uma fé que impressione não só a Ele, mas impressione as outras pessoas, uma fé que contagie as outras pessoas. E para termos essa fé, nós precisamos ter intimidade com Deus. Você tem vivido uma vida cristã que tenha desenvolvido essa intimidade com o Senhor? Lá no Salmo 25,14, eu vou estar encerrando já aqui. No Salmo 25,14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então a intimidade do Senhor não é para qualquer um. A intimidade do Senhor é para aqueles que guardam o temor do Senhor em seus corações. Salmo 25,14 diz isso: o temor do Senhor é para aqueles que o temem. Com certeza essa menina tinha muito temor a Deus. Ela tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, que mesmo sem ela nunca ter visto um leproso ser curado, ela profere estas bênçãos na vida do seu maior inimigo, que era Naamã, representado ali naqueles dias. Que nós venhamos a ter essa fé também. Que nós venhamos a ter uma fé que venhamos a crer no impossível. E se o impossível só pode se tornar realidade diante desta fé na pessoa de Jesus. Que você receba Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida, para que você veja os milagres acontecerem realmente de fato na sua vida e na vida da sua família. Amém? Deus abençoe a todos. Deus nos conceda aí um dia novamente, dizendo, abençoado, e mais uma semana debaixo da graça e da proteção do Senhor. Quero convidar os irmãos a estarem aqui nos ouvindo na próxima terça, a partir de 8h15 da manhã. Estaremos aqui novamente trazendo uma reflexão, uma meditação na palavra do Senhor. Até a semana que vem, até terça-feira que vem, que você possa estar aí nos ouvindo, orando por nossa vida também e meditando na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ouça todas as terças-feiras, às 8h15 da manhã, aqui na Web Rádio ABN, o programa Palavra de Fé. Apresentação do Paulo Nunes. Impressionante.